Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao curso de JavaScript do meu canal. Essa é a última aula da primeira trilha do curso de JavaScript. E nessa aula eu quero amarrar o conceito de variável, objeto e array no JavaScript. Porque no final tudo isso existe para se guardar um valor, mas às vezes até chegar a esse valor é um longo caminho. E o mais difícil para quem está iniciando é, lá no começo, ler o código e ter essa visualização que nós vamos fazer aqui. Então, eu trarei aqui uma apresentação que eu costumo utilizar em sala de aula, ilustrando como seria esse aninhamento de variáveis e objetos até chegarmos aos valores e fazendo uma comparação disso com a sintaxe para que isso se torne mais simples para o aluno. Porque a hora que nós chegarmos no DOM, a hora que nós formos interferir no HTML, o JavaScript vai começar a retornar objetos, objetos com objetos dentro dele, um array de objetos, com objetos dentro dos objetos que estão dentro desse array. E aí a sintaxe começa a ficar meio indigesta, começa a ficar uma coisa meio estranha. Então, eu em sala de aula eu costumo brincar, né? Eu nem pergunto se entendeu ou quer que desenhe. Nesse momento eu já saio desenhando. Então vamos à nossa animação. Eu coloquei aqui com cor azul os arrays. Veja que ele tem índice 0, 1, 2 e 3. E com cor vermelha, eu coloquei um objeto. Veja que ele tem índice nome, idade, cursos e cidades. Tanto um como o outro já tem um conteúdo simples, uma string, no primeiro índice, no índice 0 ou na propriedade nome. Então, como é que ficaria se eu quisesse acessar esse índice? Ok? Para o primeiro índice, variável A, se eu quiser acessar a palavra louro, eu vou ter que chamar o índice 0. Para a variável B, se eu quiser chamar o José, eu vou ter que utilizar a propriedade ponto nome. Variável B, ponto nome. Então, vamos ver. Variável A, índice 0 e variável B, ponto nome. Mas eu posso ter array dentro de array e posso ter objeto dentro de objeto. Então, se eu quisesse acessar o número 14 nas duas situações, como é que ficaria? Variável A, índice 0, índice 1. E para o objeto, variável B, ponto idade, ponto jovem. Tá? Então, escrevendo, ficaria uma coisa assim. Variável A, índice 1, e variável B, ponto idade, ponto jovem. Mas poderia ser ao contrário? Sim, poderia ser ao contrário. Eu poderia ter array dentro de objeto e objeto dentro de array. Como ficaria isso? Assim, ok? Se eu quisesse acessar PHP, como é que ficaria? Variável A, índice 2, que é aqui que está o PHP, lá dentro eu tenho um objeto e eu vou precisar da propriedade prog, de programação. Variável A, índice 2.prog. Ficaria assim. E com o array dentro do objeto, como é que eu acessaria o PHP? Variável B, ponto cursos, índice 1. Né? Aí eu chegaria ao PHP. Então, vamos ver. Variável B, ponto cursos, índice 1. Ah, eu posso levar isso a extremos? Posso. Às vezes a própria linguagem vai retornar coisas assim para você. Então eu posso ter aqui, por exemplo, array dentro de array, dentro de array, objeto dentro de array, dentro de array, array dentro de array, dentro de objeto, objeto dentro de array, dentro de objeto, e por aí vai. É uma história sem fim. Então, se eu quisesse acessar itu, já vou fazer direto aqui. Variável A,
índice 3, índice 0, índice 1 e cheguei em Itu. Se eu quisesse ir pela variável b para Itu, como é que seria? Variável b, ponto cidades, eu vou ter lá um array com dois índices, 0 e 1, e Itu está no índice 0, e dentro do índice 0 eu vou precisar do índice 1, e aí eu chego em Itu. A mesma coisa, se eu quiser chegar em Paraty, no Rio de Janeiro, pela variável a, está aqui, variável a, índice 3, que é do array A. Dentro do índice 3 eu tenho um array com duas posições, eu vou querer o índice 1. E dentro do índice 1 eu tenho um objeto onde eu tenho a propriedade int, ponto int. A mesma coisa aqui se eu precisar acessar Paraty pela variável b. Vamos lá? Variável b. Na propriedade cidades é que se encontra todo esse conjunto, um array de dois índices. O objeto contendo Paraty vai estar no índice 1. Dentro do índice 1 eu tenho um objeto com a propriedade int, ponto int. Variável b, ponto cidades, índice 1, ponto int. Nossa, dá para piorar mais que isso? Dá. Eu posso ter dentro desses índices ou dentro dessas propriedades uma função. Então, eu fiz um outro slide um pouco mais simples, onde eu terei uma função guardada dentro da propriedade que está dentro do índice de um array, ou uma função guardada dentro de um índice de array que está dentro de uma propriedade de um objeto. Então, como é que ficaria isso? Eu quero rodar a função da minha variável A. Vai ficar variável A, índice 0, para chegar aqui e pegar o primeiro índice. Dentro do índice 0, eu vou ter um objeto, propriedade criança e propriedade jovem. Eu quero a propriedade jovem, ponto jovem. Se eu fizer só isso e der um document write, lembra que a função no JavaScript é um valor. Ele vai pegar e vai escrever essa função na tela. Document write, ele vai botar essa função na tela. Um alert, ele vai botar essa função no alert. Console log, ele vai botar essa função no console log. Se eu quiser executar essa função, eu tenho que colocar os parênteses após a chamada. Então, eu fiz o caminho até onde se encontra a função, que é na propriedade jovem do índice 0 da variável A, propriedade jovem do índice 0 da variável A, e aí eu coloco os parênteses para executar essa função. A mesma coisa aqui na variável B. Tá? Variável B, ponto nome, propriedade nome. Lá dentro eu tenho um array, eu vou querer o índice 1, tá aqui, índice 1, e dentro desse índice 1 eu tenho uma função. Quero colocá-la na tela, document write esse conteúdo aqui. Quero executá-la, eu coloco os parênteses no final disso e ele vai executar. Então, pega essa tela, faz uma cópia e eu vou fazer no Visual Studio Code esses dois objetos para rodar, como está aqui, para finalizar. Então, vamos lá, Visual Studio Code, está aqui a minha variável A, ela contém um array, está aqui, ela tem um array. Esse array tem dois índices, índice 0, está aqui, deixa eu mudar de lado, e índice 1, está aqui, no índice 1 eu tenho um conteúdo simples, eu tenho somente a palavra azul. No índice 0 eu tenho um objeto, tá? Variável A, índice 0, índice 1. Dentro do meu objeto, né, ponto criança, eu tenho o conteúdo 10. Ponto jovem, eu tenho a minha função. Veja que essa função
ela dá um alert e ela retorna um valor. Primeiro eu vou comentar este return. Então eu quero executar a minha função que está dentro da propriedade jovem. Como é que vai ficar? Variável A. Variável A é um array. O meu objeto encontra-se dentro do índice 0. Pronto, variável A, índice 0, está lá o meu objeto. Existe a propriedade criança e a propriedade jovem. Eu quero a propriedade jovem, ponto jovem. Se eu olhar isso no browser, agora, ok? Eu vou estar lendo esta função aqui. Vamos lá, está aqui, function alert, propriedade jovem, comentários e o return. Se eu quiser executar essa função, basta eu colocar aqui os parênteses. Ele vai executar a função, vai dar o alert e como esta função não está retornando nada, o que ele vai escrever no documento? Undefined. Está aqui o alert e undefined. Porque a função não retornou nada, como a função não retornou nada, aqui eu estou dando um documento write de nada, de indefinido. Ah, quer dizer que se essa função tiver o return, ele vai dar o alert, vai retornar fim método jovem para este lugar aqui e vai escrever isso no documento? Sim. Então está aqui, propriedade e fim método jovem. Vou rodar de novo, propriedade jovem, e aí ele retornou fim método jovem e eu escrevi isso no documento. A mesma coisa vai acontecer com a variável B. A variável B é um objeto. Está aqui. A minha variável B é um objeto que começa aqui e termina aqui. Ele tem duas propriedades, nome e idade. Na propriedade idade, eu tenho um valor simples, 25. Na propriedade nome, eu tenho um array. Está aqui o meu array. No índice 0, eu tenho o conteúdo edu. Né? No índice 1, eu tenho uma função anônima que eu quero executar. Então, vamos lá. Document write. Então, vamos lá. Document.write. Variável B, que é um objeto. Ponto, qual é a propriedade? Nome. Tá? Aí dentro eu tenho um array, índice 1, ok? 0, edu, índice 1, a nossa função. Então, se eu for lá para o browser, aqui está a primeira, está aqui a nossa função impressa, índice 1 do array da propriedade jovem e o return comentado. Ah, não, eu quero executar essa função. Eu vou comentar aqui de cima para ela não ficar atrapalhando a gente. Eu quero, vamos ver como é que ficou lá, tenho só a nossa função impressa. Eu quero executar essa função. Vou colocar os parênteses depois dessa trilha toda. Então, a minha função já está sendo executada, índice 1 do array da propriedade nome e undefined. Por que undefined? Para cá não retornou nada. Se não retornou nada, ele escreveu nada. Ele escreveu undefined. Se a função retornar alguma coisa, fim da trilha. É o que eu vou ler ali. Fim da trilha. Então, executando, está aqui o alert. Opa, vamos atualizar. O alert e fim da trilha. E é o fim da nossa trilha mesmo. Reveja essa aula com muito cuidado, tá? Com muito cuidado mesmo, porque daqui para frente o entendimento de todo esse alinhamento é essencial para que você entenda o que nós estivermos fazendo lá, manipulando o DOM e depois com os recursos avançados da linguagem JavaScript. Com esta aula, nós colocamos um ponto final na trilha 1
que é Lógica e Fundamentos do nosso curso completo de JavaScript. Parabéns, você construiu a base mais sólida que um desenvolvedor pode ter. Agora que você domina a lógica, as estruturas de dados e a orientação ao objeto, é hora de fazer o JavaScript acontecer no seu navegador. Na próxima aula, nós daremos o primeiro passo na trilha DOM e aplicações web. Prepare-se para manipular HTML, CSS e transformar páginas estáticas em sistemas interativos. Não perca, clique no próximo vídeo da playlist e vamos para a trilha 2. Se você gostou dessa aula, dê o seu like, deixe o seu comentário, siga o canal, ative as notificações. Até a próxima aula.